Fernando Molica, que vai comentar a respeito dessa movimentação de Manteiga ou possível movimentação de Dirceu, negando a participação em um possível governo Lula. A gente tem de deixar na condicional sempre, né? Um possível, um pode ser que seja, né? Porque a gente vai acompanhando os bastidores, Molica, mas de fato só pode cravar quando o martelo for batido. E aí, bom, primeiro, bom dia, bem-vindo como sempre. Nos conte a sua opinião a respeito deste assunto. Bom dia, Elisa, bom dia a todos. Bem, vamos lá. Quer dizer, o que a gente tem de concreto nisso, né? O que tem de concreto é que no início do ano, o ex-ministro Guido Manteiga assinou um artigo na Folha de São Paulo, em que a Folha pediu, né, a assessores econômicos de pré-candidatos que, enfim, expusessem ali suas ideias, suas perspectivas para um eventual governo daquele candidato. Então, o Manteiga fez um artigo até curioso, porque ele fala do crescimento até 2014, né? Ele não trata ali do ano e meio final da Dilma, ele fala até 2014, né? Até o primeiro mandato da Dilma, quando ele fala do crescimento e tal. Agora, o artigo tinha ali um asterisco dizendo, esse artigo não expressa o ponto de vista da candidatura Lula, que ainda não foi lançada, sendo resultado das discussões de um grupo de economistas que assessoram o ex-presidente Lula. Ou seja, está dizendo assim, olha, esse artigo aí não é o pensamento econômico do Lula, mas, ao mesmo tempo, é um artigo de grupos de economistas autorizados a discutir assuntos pela própria pré-candidatura Lula. Então, é o que se tem, né, de concreto. No mais, aí é briga normal de campanha. Né? Teve a declaração do presidente Jair Bolsonaro, que disse que o Zé Dirceu e a Dilma Rousseff seriam ministros caso houvesse um novo governo Lula. Ele dizendo, será que alguém duvida que o Zé Dirceu não vai voltar para a Casa Civil? Ainda falou que a Dilma seria para o Ministério da Defesa, né? Olha só. Enfim, aí é briga de oposição, aí é normal. Um candidato vai falar mal do outro, um candidato vai especular isso, é do jogo político, né? Quando a gente vê concretamente, seria muito improvável, né? O Zé Dirceu ele teve um papel importantíssimo na construção do PT, teve um papel muito importante na candidatura Lula, foi ele que negociou com Valdemar Costa Neto, hoje o presidente do partido do Bolsonaro, PL, ele que fez a negociação, digamos, econômica, né, para que o Zé Alencar fosse vice-presidente do Lula. A história foi essa, o Lula ficou conversando com o Zé Alencar num quarto e lá na sala o Zé Dirceu estava com o Valdemar Costa Neto discutindo grana, né? Como é que a gente vai, quanto que o PT vai dar para o PL para o Zé Alencar ir para a chapa do Lula. Então o Zé Dirceu teve um papel fundamental na construção do partido, na construção da candidatura do Lula e mesmo no governo Lula. Depois caiu em desgraça, foi condenado e naquele momento houve um afastamento muito claro. O Lula não manifestou publicamente qualquer solidariedade com o Zé Dirceu, jogou para lá, depois aí houve uma reaproximação, enfim. Mas seria muito improvável o Lula chamar o Zé Dirceu, porque ele ficou muito queimado na opinião pública, e tem as consultorias, aquela história toda. A Dilma, a mesma coisa, né? A Dilma, ela virou candidata a presidente muito por conta do mensalão, o Palocci, que seria o candidato natural, ficou enrolado com aquela história lá do caseiro, do Francenildo. Então, houve ali uma situação que os prováveis candidatos do PT estavam enrolados, e aí o Lula sacou a Dilma com aquela ideia de mãe do parque e tal, foi a alternativa, o que restou para o PT. Isso na época. Já no segundo mandato, havia uma oposição até que a Dilma tentasse o segundo mandato, mas o Lula não quis tirar dela o direito de concorrer à eleição. Não foi um mandato bem sucedido, né? Politicamente, economicamente, foi desastroso. E aí ela acabou com o impeachment. Nada indica que o Lula faria isso, seria quase suicida por parte do Lula chamar o Manteiga, que ontem ele deu uma declaração a Bloomberg, ele reconheceu erros. Reconheceu que foi errado segurar as tarifas do setor elétrico, isso foi um erro, e ele diz que não quer ser candidato, que não seria um ministeriável, não estaria presente no ministério. Seria um erro do Lula fazer isso, mas enfim, é do jogo da política. Isso a oposição vai dizer, e tem todo o direito de especular quanto a isso, e o Lula vai se defender, cada um vai falar das suas qualidades e deixa a oposição falar de defeitos. Isso é do jogo.